pessoal, na página 130 da apostila de vocês, nós temos o terceiro e último tópico da apostila de Geografia do segundo ano. Trata-se de um texto que estuda a relação entre o meio urbano e o meio rural. Aqui nós temos que destacar que, até o advento da Revolução Industrial, a principal atividade social e econômica da humanidade, com certeza, era a agricultura e a pecuária, ou a chamada agropecuária, atividade agropecuária. Então, prevalecia no mundo, com certeza, na grande maioria da população, vivendo no meio rural. Isso desde os primórdios da humanidade, quando lá mais ou menos 10 mil anos atrás, ainda na pré-história, a humanidade descobre a agricultura. Só que com o surgimento das fábricas, há o chamado êxodo rural, uma grande migração do campo para a cidade. Por exemplo, no Brasil, na década de 1950, a população rural ultrapassava mais de 60% da população brasileira. Ou seja, de cada 10 brasileiros, mais de 6 viviam no meio rural. Nos anos 2000, essa taxa diminui para menos de 20% da população. Então há uma grande inversão. Enquanto há 80 anos atrás, 80% da população brasileira, 60% da população brasileira vivia no meio rural e nem 20% vivia no meio urbano, com o processo de industrialização do Brasil, essa taxa se inverte. Hoje, de cada 10 brasileiros, no mínimo 8 vivem em cidades. O maior exemplo dessa inversão é a cidade de Joinville e a região, pois são cidades que foram crescendo e se industrializando a partir do século XX e se tornaram cidades industrializadas. Principalmente, hoje, a maior cidade do estado de Santa Catarina, que é Joinville. Até o início do século XX, era uma pequena vila, uma pequena colônia, onde a grande maioria das atividades eram agrícolas. E hoje é uma cidade que é considerado o terceiro maior polo industrial do sul do país. Dentro dessa realidade, dessa mudança de cenário mundial, há uma divisão da economia, do processo de produção, da relação de produção entre diferentes setores. Daí a gente destaca o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é o setor do extrativismo. Aqui a gente pode colocar extrativismo mineral, né, a retirada de minérios do solo, o extrativismo vegetal, como a derrubada de florestas, a extração da madeira, e o extrativismo animal, como por exemplo a pesca, né, que retira da natureza então os peixes para vender no mercado econômico. Podemos também colocar a agricultura. Agricultura, já que se produz, né, a grande maioria dos alimentos e uma matéria-prima para muitos processos de industrialização
no meio agrícola. E também podemos pôr no setor primário a pecuária, a criação de animais. Então podemos facilmente perceber que o setor primário é predominante do meio rural. Aí, aquilo que é tirado do setor primário vem para o setor secundário. Aqui nós estamos falando da indústria. O setor, então, industrial. O setor secundário, então, é formado pela indústria. É o processo de industrialização, de fabricação. Se retira a matéria-prima do setor primário e se prepara o produto no setor secundário, nas indústrias. Por exemplo, eu preciso comprar um pacote de arroz para a minha família, para a minha casa. Quem planta, quem trabalha, quem se dedica a colher este arroz é o setor primário, é a agricultura. Porém, esse arroz, depois de ser colhido, é levado para o setor secundário, é levado para as indústrias, para um setor industrial. Ali, o arroz será tratado, será empacotado para ser vendido pelo setor terciário, o setor de comércio e serviços. Então, o comércio irá vender este produto e, para que todo este engendro funcione, vai precisar de pessoal para a limpeza, para a segurança, para a infraestrutura, para o transporte. Ou seja, entrará ali o setor terciário, o setor de serviços. Haverá uma necessidade de qualificação da mão de obra. Entrará ali o setor, por exemplo, da educação, setor de serviços. É preciso, dentro dessa infraestrutura, ter uma rede de saúde. Entra ali o setor de serviços. E aqui a gente também percebe uma mudança bem peculiar dentro desse cenário. Por quê? Porque, como nós falamos, com a industrialização houve um grande fenômeno de êxodo rural, de migração do campo para a cidade. Mas, num primeiro momento, as pessoas saíram do campo para viver nas cidades, para trabalhar na indústria. Só que, como também já citado aqui nesta revisão, a indústria se moderniza, se automatiza e necessita cada vez menos de mão de obra, gerando inclusive o fenômeno do desemprego, muitas pessoas acabam migrando do setor secundário para o setor terciário, ou como profissionais liberais e autônomos, ou como vendedores no comércio, ou ainda para o setor de serviços. E hoje nós podemos facilmente concluir que o setor que mais emprega é o setor terciário. Então, nós vivemos uma predominância absoluta do meio urbano em detrimento do meio rural. Isso faz com que as cidades cresçam cada vez mais e passem por um processo chamado de conurbação. A conurbação acontece quando duas cidades passam a crescer de forma conjunta ao ponto de que você não sabe quando uma cidade começa e a outra termina. Aqui no nosso estado nós temos o exemplo da Grande Florianópolis, né? São várias cidades conurbadas.
Porque você, por exemplo, quando viaja pela BR-101, não consegue distinguir, se não for a partir do aviso de uma placa de trânsito, quando termina Governador Celso Ramos, começa Palhoça, ou São José, ou Tijucas, enfim. É um conjunto de cidades que foram crescendo, se aglomerando e formando um grande centro urbano. Aqui na nossa região nós conseguimos perceber isso facilmente com Joinville e Araquari, com Guaramirim e Jaraguá do Sul, que são cidades tão próximas que crescem juntas. E aí o crescimento que não é planejado de uma cidade pode acabar prejudicando o desenvolvimento de uma outra. Também há uma grande preocupação ambiental nesse contexto, nesse cenário de crescimento e de desenvolvimento do meio urbano. Isso acontece por quê? Porque o que condiciona o ritmo das necessidades humanas, o ritmo de vida das pessoas hoje, é a dinâmica da reprodução do capital, é o consumo, porque é com base no consumo que a roda da economia capitalista gira. Isso faz com que haja uma superpopulação vivendo nos centros urbanos e grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio e tantas outras mundo afora, Cidade do México, Nova York, que concentram aí milhares de pessoas, acabam liberando na nossa atmosfera toneladas de gás carbônico todos os dias, provocando fenômenos como o aquecimento global. Esses fenômenos serão estudados na apostila do terceiro ano, no primeiro tópico, que na realidade é uma continuidade da apostila do segundo ano. Dentro dessa preocupação com a poluição, nós podemos dizer que hoje, na maioria das discussões entre os países no cenário econômico mundial, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 3 grandes temas se destacam: o clima, a floresta e a biodiversidade. E concluímos que a vida da grande maioria das pessoas que hoje vivem no modo de vida urbano é caracterizada pela disputa por emprego, pela dependência do transporte automotivo e pelo consumo, pela dinâmica da reprodução do capital. Então, gente, com esse breve resumo, nós pretendemos ajudá-los a entender melhor o conteúdo, a entender melhor os questionários, que vão, então, servir de base para que vocês possam fazer a avaliação de geografia do segundo ano.